Olá pessoal, boa noite. Hoje estava batendo um papo com um companheiro vai fazer parte da equipe da unidade 2 e 3, vamos dizer assim. E foi um papo muito impactante, né? Saudoso Davi, um abraço. E o que acontece? Ele me falou uma frase sobre questão de identidade. Aquele bate-papo ficou na minha cabeça o dia inteiro, né? Sobre a perda da identidade dentro da saúde mental, dentro do transtorno mental, e o quanto isso é prejudicial. Pois a identidade humana não é algo pronto e imutável. Nós sabemos que ela é construída diariamente pelas experiências, escolhas, valores, relação, pela forma como interpretamos a nossa própria existência. E nós somos uma história em constante desenvolvimento. E não apenas a soma dos nossos erros, acertos ou dificuldade, né? Então, quando uma pessoa enfrenta um transtorno mental ou a questão da drogadicção, muitas das vezes ocorre um distanciamento da sua verdadeira identidade. A doença, ela passa a ocupar espaços que antes pertenciam aos sonhos, aos afetos, à autonomia, ao propósito de vida, e aos poucos o indivíduo deixa de se reconhecer por aquilo que é e começa a se definir por aquilo que ele sofre. A dependência química é uma condição tão complexa que afeta o funcionamento do cérebro, o funcionamento das emoções, os comportamentos, as relações sociais. E da mesma forma, o transtorno mental altera a percepção da realidade. E também junto a capacidade de lidar com os sentimentos e a maneira como a pessoa ela se relaciona consigo mesma e com o mundo. E em ambos os casos, nós não estamos diante de uma falha moral, mas de condições que exigem compreensão, tratamento e muito cuidado contínuo. E dentro da filosofia, a doença ela pode ser compreendida como uma ruptura entre quem a pessoa é e o potencial que ela tem e o que ela pode se tornar. O sofrimento psicológico e a dependência criam uma espécie de neblina, uma neblina existencial, dificultando a percepção de valores, objetivo e de possibilidades, né? A vida passa e em torno da sobrevivência imediata, se não houver sentido, enquanto o sentido mais profundo da existência fica obscurecido, a recuperação ela surge como um caminho de reencontro. Isso é recuperação. Mais do que abandonar o uso de substância ou até mesmo reduzir os sintomas, mitigar esses sintomas, recuperar-se significa reconstruir a própria identidade. É redescobrir as capacidades esquecidas, restaurar vínculos, desenvolver autoconhecimento, aprender novas habilidades e formas de lidar com a dor. E a recuperação ela permite que a pessoa deixe de ser definida pela doença e volte a ser reconhecida por sua humanidade. Olha só que loucura. Seus talentos, seus projetos. E o mais barato, o mais louco, o mais maneiro nesse processo é que o indivíduo ele aprende que não é a sua depressão, não é a sua ansiedade, não é a sua dependência química, não são essas condições que fazem parte da sua história, mas elas sim fazem, mas ela não define a sua essência, a sua verdadeira identidade. Porque a sua verdadeira identidade ela vai permanecer presente mesmo quando temporariamente encoberta por um determinado tipo de sofrimento. Então recuperar-se é um ato muito grande de coragem, de transformação. É compreender que o passado não determina o futuro e que a cada dia de tratamento representa uma puta de uma oportunidade, de reconstrução. E a sua identidade não é o que o outro, o que a outra, o que sua mãe, seu pai, sua tia, ou caralho, a quatro pensa. Mas a sua reconstrução da identidade, ela está ligada a entender os seus princípios e ela passa a ser fundamentada no desenvolvimento dos seus valores, responsabilidades, esperança e propósito. E dentro de reconhecer
A filosofia, ela ensina a reconhecer a si mesmo, que é uma das maiores tarefas da existência, meu. A recuperação torna esse conhecimento possível, pois desenvolve o indivíduo a oportunidade, a liberdade de escolher quem ele deseja ser. E quando a pessoa reencontra a sua identidade, descobre que a doença pode ter marcado a sua trajetória, mas jamais deve ter o poder de definir o seu valor como ser humano. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, você não pode voltar a escrever uma nova história, tá ligado? Você não pode voltar e reescrever o passado, você entendeu? Você pode escrever uma nova história, isso que é o barato. Eu queria ter aquilo que eu perdi. Você deixou uma grande oportunidade de, como posso dizer, de enxergar o que você pode conquistar, o que você pode ser, o que você pode ter, entende? Enquanto você fica focado naquilo que se passou, você deixa de aproveitar aquilo que você tem, você entende? E não é uma doença, não é uma parada que em algum momento te deu oportunidade, ou te desmoralizou, ou te fez sofrer, ou te faz sofrer, enfim, que vai definir isso, tá ligado? Eu sempre falo assim, não vem com história triste porque já basta a minha, vamos focar no que realmente interessa, entende? Porque a vida não vai esperar você ficar bem, entendeu? Entenda isso, ela vai continuar. Bora vencer, meu, tamo junto.